Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula de Química Analítica 2. Hoje nós vamos estudar os três tipos de volumetria: volumetria de precipitação, volumetria de complexação e de óxido-redução. Lembrar que nós já vimos a volumetria ácido-base. Vocês tiveram acesso ao material. A volumetria ácido-base envolve a reação de um ácido com uma base. Nós vamos ver agora mais três tipos de volumetria: de precipitação, que envolve uma reação de precipitação; volumetria de complexação, que envolve a formação de um complexo entre um líquido e um metal; e volumetria de óxido-redução, que envolve agente oxidante e agente redutor. Comecemos pela volumetria de precipitação. Então, nós temos aqui o cloreto de prata sólido, em equilíbrio com suas espécies aquosas. É uma equação reversível em equilíbrio. Nós podemos associar uma constante. Nós já vimos isso na Química Analítica 1, essa constante chamada KPS, que é o produto da concentração molar da prata dissolvida aquosa vezes a concentração molar do cloreto. Esse valor é tabelado, 1,82 vezes 10 a menos 10. Então, como ocorre essa volumetria? Então, nós temos aqui na bureta nossa solução padrão de nitrato de prata 0 mol por litro. E aqui a solução desconhecida de cloreto de prata. A reação que vai acontecer estequiometricamente é 1 mol de prata reagindo com 1 mol de cloreto. Essa é a estequiometria da reação. Aqui a reação completa envolvendo os contraíons. Ora, toda reação, toda titulação, nós vamos cair numa curva sigmoidal como essa, que nós temos no eixo X o volume do nitrato de prata sendo adicionado à solução padrão, e aqui nós temos menos log da concentração da prata, quando adicionado aqui na solução desconhecida. No caso do ácido base, nós temos não o P da prata, mas nós temos menos log de H+, que é o pH. Então, temos aqui também o ponto de equivalência. Começamos a reação adicionando o reagente padrão. Esse método de mola vamos estudar mais em detalhe na unidade 4. Então, aqui nós temos volume adicionado no nitrato de prata, 10, 20, 25, 25 é o ponto de equivalência, aqui é o ponto de equivalência. 40 mililitros, nós já ultrapassamos o ponto de equivalência. Então, vamos pegar precisamente aqui 25 mililitros, que é o ponto de equivalência. 25 mililitros de nitrato de prata 0 mol por litro. Significa que quantos mols existem nesse volume que nós adicionamos? Eu sei que 0,1 é a concentração molar. Volume em litros, 0,025. Significa, então, que nós gastamos 2,5 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. É exatamente igual ao número de mols de prata que foi adicionado. E qual é o valor do P da prata nesse ponto de equivalência? 25, esse valor aqui. Como nós calculamos? Bom, no ponto de equivalência, nós formamos um sólido, cloreto de prata, que está em equilíbrio com as suas espécies aquosas. Essas espécies aquosas, que é o cloreto e a prata, são equimolares. Então, colocando na fórmula do KPS, são iguais, portanto, podemos transformar a concentração molar de cloreto igual a concentração molar de prata, fica prata ao quadrado. Vou achar a raiz de 1,82 vezes 10 a menos 10, dá 1,34 vezes 10 a menos 5. Aplicando menos log, eu tenho que P da prata é 4,87. Então, está aqui. No ponto de equivalência, eu sei que P da prata é 4,87. Nós temos agora a volumetria de complexação. A volumetria de complexação, aqui eu peguei um exemplo entre o EDTA, etileno de diamine tetracético, reagindo com metais. A estequiometria sempre é 1 mol de metal para 1 mol de EDTA. Aqui nós temos uma reação reversível em equilíbrio, aplicamos uma constante, dada pela concentração molar do complexo, metal EDTA, dividido pela concentração do metal, vezes a concentração do EDTA. Essa constante de formação é tabelada. Quanto maior a constante de formação, mais
é mais forte a ligação EDTA complexo, mas a reação está deslocada para a direita. Observar que o EDTA reage sempre na razão 1 mol de EDTA para 1 mol de metal. 1 mol de metal, 1 mol de... independente da carga do metal. Então, como nós procedemos a uma reação de complexação? Seguindo a mesma lógica das outras. A gente coloca aqui uma solução padrão de EDTA, e aqui nós temos, nesse caso, uma solução de concentração desconhecida de cálcio. Temos, obviamente, aqui novamente, uma curva sigmoidal, a curva de titulação, aqui na abscissa, eixo X, colocamos o volume da reação padrão, 10, 20, 30, 40. E aqui nós temos menos log da concentração de cálcio. Se fosse magnésio, menos log da concentração de magnésio. Se fosse chumbo, seria menos log da concentração de chumbo, ou seja, o metal que você está analisando. Nós temos novamente o ponto de equivalência. Explorando um pouco mais a situação, aqui nós temos a estrutura molecular do complexo EDTA cálcio, um complexo hexadentado, ou seja, tem número de coordenação igual a 6. Aqui nós temos o negro de hierocromo T, que é um composto que vai servir como indicador. Então, veja aqui, quando nós temos uma amostra aquosa que contém cálcio e adicionamos o negro de hierocromo T, ele vai formar um complexo, e esse complexo ele tem cor rosa. Sem o cálcio, ele fica azul. Aqui ele está rosa porque tem cálcio. Se não tivesse cálcio, ficaria azul. Muito bem. Aí nós vamos adicionando o EDTA, a titulação. Você vai pingando aqui o EDTA. O que o EDTA faz? Ele se complexa com o cálcio. Ao se complexar com o cálcio, o indicador ele volta a ficar sem o cálcio, ele se torna azul novamente. Então, esse é o ponto de viragem do negro de hierocromo T. Ele passa de rosa para azul. Então, quando ocorre essa mudança de cor, aí nós chegamos no ponto de equivalência, e o ponto de equivalência é o ponto necessário para a gente fazer os cálculos, que nós vamos ver lá na unidade 4. Aí o último tipo de volumetria de óxido de redução, é que nós temos uma reação de óxido de redução, onde a transferência efetiva de elétrons, aqui no caso o ferro está doando elétrons para o sério. O sério é um agente oxidante, o ferro um agente redutor. Então, a lógica da titulação também é a mesma. Nós colocamos na bureta a solução padrão do sério, que é agente oxidante. Poderia também, no caso, ser um agente redutor, outro tipo de reação, não necessariamente oxidante. Nesse caso aqui, ele está atuando como uma solução padrão. E aqui uma solução padrão de ferro 2 desconhecida. Nós seguimos a mesma lógica das anteriores. Na abscissa, o volume gasto da solução padrão, na bureta, por isso que é volumetria. E aqui no eixo X nós temos aqui o potencial elétrico, porque esse equilíbrio de óxido de redução nós podemos usar a equação de Nernst. A equação de Nernst relaciona a concentração do agente oxidante redutor com o potencial padrão de uma célula eletroquímica. Temos novamente aqui o ponto de equivalência. Um exemplo dessa aplicação da volumetria de óxido de redução é a permanganatometria, que nós temos permanganato de potássio e meio ácido reagindo com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Então, por exemplo, nós podemos lá comprar água oxigenada na farmácia e adicionarmos aqui na bureta uma solução padrão de permanganato e nos adicionamos meio ácido. O permanganato é agente oxidante, passa de NOx mais 7 para mais 2. Né? Então, ele passa. Como o permanganato ele tem cor violeta, ele passando para NOx mais 2, ele tem uma cor incolor. Então, o próprio permanganato ele funciona como um agente, um ponto final. Aqui. Bom, aqui nós temos uma síntese. Nós temos aqui os 4 tipos de volumetria. Então, dependendo se você vai analisar ácido, um ânion, um metal, um agente oxidante ou redutor, você vai escolher o tipo de reação. Procede-se a titulometria e nós temos aqui a expressão gráfica dos potenciais, do comportamento sigmoidal dessa titulação, onde se expressa aqui o ponto de equivalência fundamental para nós determinarmos a concentração do analito na amostra
desconhecida. Muito obrigado.